One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Flávia Brunelli, da Del Veneto, sobre carne suína. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo, é um prazer aqui, Gabriel, falar com você. Nossa, muito legal, viu, Flávia? Eu tenho já acompanhado aí o seu trabalho, vai ser muito bacana aqui passar para os ouvintes, né? Já gravei alguns episódios sobre carne suína, assim, mas eu vi, poxa, seu trabalho super incrível, né? Com as carnes especiais, cortes super diferentes, então vai ser super legal conhecer, né, como que surgiu. Vai ser muito bom contar para vocês um pouquinho, Gabriel, desse universo da carne suína que ainda tem tanto a ser explorado no Brasil. Mas, Flávia, conta pra gente, assim, sei que você vai contar, lógico, da parte, assim, familiar, né? Mas antes de você assumir, assim, você teve outra profissão? Então, eu sou formada em administração de empresa. Certo. A Del Veneto surgiu, na verdade, de um TCC da faculdade. Antes eu trabalhei em multinacional, trabalhei na Tetra Pak, antes fiz outros estágios em outras empresas, antes de trabalhar na Tetra Pak. Só que quando eu estava na Tetra Pak, na época eu fui da formatura, fiz meu TCC, e o TCC foi um fast food especializado em carne suína. Tinha que criar um plano de negócio e eu criei um fast food especializado em carne suína. Por quê? Minha família já criava suínos. E eu não imaginava trabalhar diretamente com isso, não era meu plano era uma executiva e multinacional, esse era meu plano. Foi uma mudança de chave, eu falo, uma mudança espiritual, na verdade. Sim. Foi muito mais um chamado de Deus que me fez abandonar a carreira corporativa, numa época que eu ia ser promovida lá na Tetra Pak, que aí eu tive coragem de pedir demissão, o oposto de que todo mundo normalmente acontece. E aí, na época, o TCC foi tão sucesso que eu ganhei um prêmio, eu ganhei o primeiro lugar do TCC, e a gente ganhou, eu e meu grupo ganhamos uma viagem para Disney, para fazer um curso no Disney University, lá em Orlando. E aí, a magia de encantar os clientes da Disney. E aí, todo mundo falava, Flávia, você ganhou uma viagem para Disney. Eu pensava, gente, realmente, tem uma viagem, não é normal. Deve ser boa essa ideia, porque não é um prêmio qualquer. Tinha outros projetos muito bons na época, tinha projetos de área saudável, tinha de energia solar, tinha projetos muito bons, e o fast food de carne suína ganhou. Por quê? Porque não tinha no mercado, era muito diferente. Verdade. Isso, 8 anos atrás. E aí todo mundo me encontrava e falava, Flávia, você tem que continuar investindo nessa ideia, é muito boa esse plano, esse projeto. Eu criei, teve uma feira de negócios e a gente vendeu 750 lanches num dia. E aí todo mundo, quero comer aquele lanche de novo, por que você não faz de novo? Aí eu, mas eu tô na Tetra Pak. Aí eu tive que ser lá, acontecer algumas coisas positivas na Tetra Pak para ter uma mudança interna, para eu ter coragem para pedir demissões e começar a empreender. Eu imagino, né, essa divisão sua, né, assim, de investir, né, tá na sua carreira, depois ir para a parte familiar, né, mas acho que deu esse start, né, falou, poxa, se tá todo mundo comentando, acho que, poxa, vai ser muito legal, né? E aí, na época, a minha família sempre teve a criação do suíno há 90 anos na Itália. Por isso o nome chama Del Veneto, significa do Vêneto. Então, uma questão que as pessoas sempre me perguntam. Como se fosse do estado, Vêneto é um estado, vamos supor. Como se eu chamasse de São Paulo. É como Sim. se fosse de São Paulo. E aí, minha família lá tem a fazenda, meu bisavô, há mais de 90 anos. Começou a criação dos porcos suínos lá na Itália. E há 40 anos, aqui no Vale do Paraíba, meu nono começou com a criação dele. E hoje, quem cuida da fazenda é minha mãe, meu tio e um primo meu. Então, são os 3 que cuidam da fazenda. Eles cuidam toda a parte de criação dos animais. Só que eu vi eles criando um animal com uma qualidade muito boa, uma genética boa, e o cliente final não sabendo disso. E o cliente final não sabendo que era um porco criado, um suíno criado de forma diferente, que tinha uma alimentação diferenciada, com todo o bem-estar animal, com toda a qualidade. E aí eu falei assim, vou começar, antes de ter um fast food especializado em carne suína, que era o TCC, eu tenho que ter os cortes, porque minha família só vendia o animal vivo. Sim. Então, aí eu comecei a fazer vários testes. Eu fiz testes de desossa, eu fiz desossa de 100 até 170 quilos, mais ou menos. De 5 em 5 quilos. E descobri qual que era o melhor peso, que é o 145 a 160 quilos, que tem o melhor marmoreio, para acabamento de gordura, para as peças serem com mais gordura marmorizada. E aí, disso definiu um padrão de tamanho diferente do mercado, porque o mercado de suíno trabalha com suíno de 90 a 110 quilos, no máximo. Então, aí já começou o primeiro diferencial.
E aí eu comecei a desenvolver a linha de cortes do zero, E você então é a quarta geração, é isso? a quarta geração, isso mesmo. E a criação fica onde? Fica em São José, Flávia? Fica perto de São José dos Campos, uma cidade vizinha, uma cidadezinha pequena, Jambeiro chama. E lá tem a parte tanto de criação e o frigorífico também, vocês que fazem a desossa, assim? A fazenda tem a criação, a fazenda da minha família. Eu terceirizo o abate é terceirizado, eu recebo a carcaça, e aí em São José dos Campos eu tenho a minha mini indústria de cortes artesanais. É uma produção frigorífico artesanal, um frigorífico de pequeno porte, só com cortes artesanais, que é onde eu recebo a carcaça e destrincho todo o animal e faço e brinco a engenharia do porco, né? Que é desenvolver cortes para todas as partes do porco. E acho que até depois, não me corrija se eu estiver errado, assim, depois que você falou, poxa, acho que é isso e tal, aí eu vi que você foi fazer vários cursos, né? Até você fez gastronomia depois, estudos sobre cortes também, né? Nos Estados Unidos, Argentina, na Europa, né? Antes de começar a fundar a Del Veneto mesmo, eu já tinha o TCC, tinha estudado o mercado de food service, comecei a entender, mas eu não conhecia a fundo, eu só conhecia superficialmente. Então, eu fui para os Estados Unidos e eu falei, vou aprender em açougues lá, vou entender o que os açougues de lá fazem de forma diferente. Então, eu visitava em Nova York, fiquei uns 2 meses lá, e eu visitava todos os dias açougues diferentes, pedia para aprender, ficava alguns dias trabalhando nos açougues, vendo receita de linguiça, em restaurante também. Foi na época lá que eu descobri o universo da defumação, tipo, que as pessoas aqui no Brasil achavam que a carne estava preta, muito escura por fora. Lá já era sempre, a defumação sempre foi muito constante, já muito antiga. Então aí eu vi os primeiros defumados, aprendi muita coisa. Depois na volta eu fui na Argentina, fiz um curso de carnes e assados lá também, de hambúrgueres na Argentina. E depois também na Itália, que eu já tinha ido algumas vezes e voltei de novo para ver salumeria, para ver cortes da Itália, padrões da Itália. Mas foi um misto, a minha composição foi mista. E também tem um elemento bem interessante, que é que para desenvolver os suínos adultos, eu adaptei dos cortes que existiam no mercado. Agora, do leitão, nem fora do país tinha esses cortes de leitão personalizados. Só que eu via o leitão e eu não me conformava. A gente só come leitão em dezembro, no Natal. Por que a gente só come leitão no Natal? Porque ninguém tem uma família que vai comer durante o ano um leitãozinho de 12 quilos. Ninguém tem forno que cabe um leitão de 12 quilos. Verdade. 12, 15, 8 quilos, um leitão grande. Ninguém tem mais família e não tem forno. Então eu falava assim, gente, mas o leitão é tão bom. Eu na minha casa, esperava o ano inteiro para comer o leitão. Na minha família, tipo, e porque a família é grande, a gente fazia o leitãozinho recheado, uma delícia. Eu falei, por que a gente tem que esperar? A gente tem que desossar esse leitão e fazer cortes do leitão. E aí eu aprendi os cortes do cordeiro e adaptei os cortes do cordeiro no leitão. Então, todos os cortes, eu fui a pioneira em cortes de leitão. Ninguém fazia cortes de leitão aqui no Brasil. Caramba, e nessas visitas, né, na Argentina, Estados Unidos, o que mais te chamou a atenção, assim, por exemplo, lá nos açougues? Foi esses cortes também lá? Eles já tinham esses cortes diferenciados lá também? Os cortes eram bem diferentes, tinham Americans, eles mudavam as formas, né? Shoulder, American Steak, T-bone, que é só a bisteca aqui no Brasil, você coloca junto o filé mignon, e aí vira um T-bone, um prime rib, que na época também não era famoso aqui no Brasil. Os cortes em si já são diferentes. Mas também uma coisa que me chamou muita atenção fora é o ponto da carne. As pessoas, principalmente Europa e Argentina, as pessoas não têm um preconceito. Estados Unidos também, mas os Estados Unidos comem muito defumado, né? Sim. Mas Europa, Portugal, Espanha, Itália, não tem problema nenhum em comer carne suína mal passada. Não tem essa crença na cabeça deles. Eles não têm esse preconceito. Você vai em restaurante, é normal você comer carne suína mal passada. Tipo, não é uma coisa fora do comum, tem que pedir para passar. Não, é habitual deles. Ô, Flávio, entrando mais o tipo de raça, né? Que nem gravei recentemente com o Rafa Bocaina, né? Ele usa lá o porco caruncho, né? Na sua produção, na sua criação, é o Duroc? Isso, a gente trabalha com Duroc, que é uma genética rústica, é uma genética que os animais têm um pouco mais de um teor de gordura e marmoreio, animais mais fortes, mais resistentes. Essa é uma linha diferente do caruncho, mas é uma linha similar em teor de gordura e marmoreio, principalmente. É um animal mais bruto, então ele tem umas partes maiores, tem algumas partes interessantes para a gente. O pernil, que é uma parte que eu faço, por exemplo, os prosciutos, são os presuntos defumados, prosciutos curados, ter um pernil maior é interessante com mais marmoreio para os meus prosciutos ficarem mais suculentos. Então, vai interferindo diretamente na composição dos outros cortes. Esses maiores, assim, esses suínos,
Os grandões são dessa raça? São Duroc? Tudo Duroc. Tanto leitão é um animal de leite. Leitão é um leitão de leite, é como se fosse o bebê de leite. Seria Tá, um animal pequeno. Um animal pequeno que só foi alimentado à base de leite. E é Duroc também. Só que ele é um mini Duroquinho. Ele ainda não virou um Durocão. entendi. Nossa, isso que você falou é bem parecido com o corte, né, bovino, né? Essa parte de marmoreio é bem parecido também, né? No suíno também tem a mesma coisa, então, quanto... Suíno tem a mesma coisa que o bovino, mas marmoreio melhora a carne, melhora a qualidade. E igual no bovino tem o vitelo, que é o boi de leite, mais de leite, menor. O leitão é menor que o vitelo. O vitelo ainda é grande comparado proporcionalmente. Mas o leitão é um animal bebê de leite, um animal pequenininho de leite. E a diferença do nosso aqui de leitão do mercado, tem vários leitões no mercado, é que é um leitão só alimentado à base de leite. Então, leite e derivados, soro de leite. Isso interfere muito no sabor da carne. A carne fica muito mais macia e suculenta. Então, o resultado é espetacular. Já que você está falando essa parte de alimentação, né? Durante, assim, o período tal, além dessa parte do leite e tal, dos leitões, tem alguma ração, alguma coisa especial, assim, porque deve fazer total diferença, né? Nessa parte da carne, né? Tem um nutricionista na fazenda, ele faz um acompanhamento em cada etapa da fase da vida do porco, ele tem uma alimentação diferente. Quando ele é pequenininho, é só a base de leite, por isso que ele pode ser chamado leitão de leite. Se for alimentado com outra coisa, não é leitão de leite. O leitão de leite seria também o leitão à bairrada de Portugal, Ah, sim. ou o cotinilho da Espanha. Na Itália chama porcellino. Esse é o leitão de leite. E aí depois, quando ele vai crescendo conforme a idade, a gente vai fazendo a alimentação. Só que a alimentação é muito parecida com o que era na Itália. Por quê? Na Itália, a gente não existe uma variedade, não existe uma abundância de grãos, soja e milho igual aqui no Brasil. É um país pequeno. Sim. Então, para alimentar os animais, eles tinham que pegar derivados de produtores da região, na montanha. Minha família fica na montanha de Verona, do lado da produção de Valpolicella, do vinho. E lá perto, tinha que pegar produtores, não tinha alimentos para os animais, então pegava de laticínios, pegava os soros, os leites, os subprodutos do laticínio, pegava fábricas de macarrão, então eu pegava macarrão, subprodutos de macarrão, fábrica de arroz. Então, a alimentação é muito mais natural, é muito mais alimento de verdade. Então, isso que a gente acabou fazendo aqui no Brasil. E tem uma outra coisa que na Itália que eles usam, que é a alfarroba, que é tipo um chocolate saudável, sabe? Sim, sim. E lá na Itália eles usavam isso. Aqui a gente não tem. Então, aqui uma coisa que a gente faz dos animais e que dá um sabor diferente na carne é chocolate, que é mais similar. Que curiosidade, eu nunca tinha ouvido, assim. Caramba, que diferente. As pessoas comem a nossa carne da Del Veneto e, assim, mal passada, só com, eu falo assim, de preparo, só sal e no máximo uma pimentinha, para sentir o sabor. E você não sente aquele gosto forte de porco, aquele cheiro forte, nem nada disso. Porque a alimentação desse animal é muito especial, a alimentação tem muito cuidado. Esse animal, ele vive muito bem, ele vive com bem-estar animal, ele vive com todo o cuidado. A gente tem maior interesse que ele tenha uma vida o melhor possível, para que ele gere, no final, também uma carne melhor possível para o nosso cliente final. Caramba, que legal. Nossa, você foi super. Além dessa curiosidade aí do chocolate que eu nunca tinha ouvido, assim, tem para os ouvintes, assim, tem alguma outra curiosidade que você acha interessante comentar, assim, sobre os suínos? Uma história legal é a história do cofrinho. Por que o símbolo do cofrinho é um porco? Porque antigamente, na roça, as pessoas elas começavam durante o ano com um porco, iam dando o resto de comida que sobrava o ano inteiro, para chegar em dezembro e no final do ano ter uma renda extra, um cofrinho e vender o porquinho no Natal. Então, por isso que o símbolo do porco é um cofrinho. Você Caramba, poupa o ano inteiro para chegar em dezembro e ter uma renda extra. olha só, não sabia, é verdade, que bacana. E essa lenda tem a ver, tipo, lenda não, essa história tem a ver com também um mito que a gente tem muito com relação ao porco, como ele era criado antigamente, a Sim. citocircose e tudo. Porque antigamente em regiões, que existem até hoje regiões no Brasil sem saneamento básico, infelizmente, né? A gente mora em grandes centros, a gente não está muito acostumado com isso, mas tem muitas regiões sem saneamento básico. E esse animal, ele era criado perto da horta, sem saneamento básico. As fezes humanas contaminavam a horta contaminada servia de alimentação, de resto de alimentação para o animal. Então, na verdade, não era o porco que era o culpado, era o ser humano que contaminava ele por não ter saneamento básico. Então, era assim um ciclo que a gente coloca a culpa no porco, mas o porco não tinha culpa de nada, eles só colocaram ele no ambiente errado, sem condições mínimas de saneamento. Então, assim, a culpa não era do porco, e o porco que leva a culpa. Verdade, né? Teve muito essa parte, assim, de
que você falou, né, de preconceito sobre o suíno, né? E agora poxa, tá indo super bacana, né? Diversos, né, restaurantes, Casa do Porco também, né? Acho que contribuiu bastante, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais, assim, né, e provar diversas partes também do porco. Isso é muito, muito legal. Ô, Flávia, aí eu tava, nossa, vendo o seu Instagram, né, e até o site também. Nossa, tem muitos cortes incríveis, assim. Para quem tá escutando aqui, conta um pouquinho dos cortes, depois a gente vai falar também das linguiças, dos embutidos também. No suíno adulto, os principais cortes que a gente tem diferentes, da frente a gente tem a bochecha, faz a papada, que faz o guanciale, que faz a carbonara original, que é um curado e defumado. Depois a gente tem no dianteiro, que é a paleta, a gente tem American Steak, que é um steak do shoulder, tem o shoulder. Depois, um pouco superior, a gente tem o ancho, que é o copa lombo, que é o miolo da copa lombo, que eu chamo ancho, porque o nosso ancho é bem marmorizado, por isso que eu chamo ele de ancho. Ou bondiola, nos cortes espanhóis, na Espanha, chama bondiola. Depois a gente tem o prime rib, que é bem interessante, que é o lombo com a costela. Fora isso, depois, atrás do prime rib, final do prime rib, começo do lombo, a gente tem T-bone, que é T-bone é T, um osso em formato de T, e bone é osso em inglês. Então, é dois cortes divididos por um osso em formato de T. Aí é o contrafilé, ou o lombo, dividido com o filé mignon. Então, é outro corte bem interessante. Depois, a gente tem o traseiro, o pernil. E aí, no pernil suíno, a gente tem todos os cortes que tem no bovino. A gente tem alcatra, tem coxão mole, tem coxão duro, tem patinho, tem lagarto, músculo, tudo. Tudo que a gente tem no bovino, a gente tem no suíno. E aí, a gente usa para diferentes fins. A gente, por exemplo, a alcatra e o coxão mole. Eu desenvolvi um prosciutto defumado. Em vez de fazer um parma, um presunto crudo inteiro, igual na Itália, o tempo de cura é muito longo, eu desosso e separo só as duas partes que para mim são as mais nobres do pernil para fazer prosciutto, que é o alcatra e o coxão mole. Desosso elas, curo com tempero e depois defumo com lenha frutífera. E aí vira um prosciutto affumicato, que é um presunto defumado artesanalmente. Nossa, que demais. Que tipo de lenha frutífera? Maçã? Pode ser maçã, goiabeira, varia de acordo com o que a gente encontra disponível. Não tem, assim, uma restrição, mas principalmente com frutas mais com cor, né? Para ajudar na coloração. E aí tem uma parte das linguiças, né? Que são incríveis, né? Tem umas receitas super diferentes, assim, né? Linguiça também ela é feita com pernil e copa lombo. E a linguiça, ela é feita sem soja, sem industrializados. Eu falo que linguiça, assim, é uma coisa que eu sou crítica. Experimentar é linguiça, porque sei identificar com sabor o que é uma linguiça boa ou não, por já ter provado e por testar e produzir muitos tipos de linguiça. Porque hoje em dia no mercado tem muita coisa que não é linguiça, que é uma mistura. Quando você vai no supermercado e você vê um preço de linguiça naquelas promoções lá, de marcas grandes, 13, 12,90, 10,90, 14,90 o quilo, eu falo, é muito simples pro consumidor, ele tem que fazer uma conta. Se o preço da carne é mais caro que o preço da linguiça, o que tem ali não é carne. Verdade. Eles têm que colocar outras coisas, que desmoer, teve que ter uma industrialização, que demandou tempo. Então, assim, o problema das pessoas querem comparar preço de linguiça não pensar o que está por trás. Uma linguiça muito barata não vai ser carne só, vai ter soja, vai ter aditivos, vai ter CMS, que é limpeza, carne mecanicamente separada, CMS. É a limpeza dos ossos, que vai até CMS de frango, vai em linguiças industrializadas de grandes marcas. Então, assim, isso que faz uma linguiça ser extremamente com preço muito baixo, porque se fosse só carne, não tem como, teria que ser mais cara, no mínimo, que o preço da carne mais barata que está no açougue. E a linguiça, como que é tão mais barata? Verdade, né? Tem muita diferença, né? De uma linguiça aí de qualidade, né, Flávia? Exatamente. Ô, Flávia, a gente tá falando da linguiça, né? E eu até acabei de comentar dos outros tipos de carne também. Tem o stinco também, né? Sim. O stinco, ele é a canela do animal. Ele é como se fosse o joelho do traseiro. O joelho, que também é um prato alemão, é do dianteiro, que é da parte da frente, como seria o braço. Sim. E o stinco seria da perna. É a canela da perna da parte traseira do animal. E aí faz um corte, é um corte francês, né? Que é muito gostoso. Que dá para fazer o ossobuco também com ele. O stinco, você corta ele e vira um ossobuco. Não, muito legal. Até pegando só o gancho do stinco, tem um restaurante em Recife que chama Quina do Futuro, né? O André Saburó. Ele faz um stinco de atum. Você imagina
Nossa, é incrível, né? Você falou extinco, eu lembrei, assim. Eu já comi um evento que teve aqui em São Paulo do aniversário do Pobre Juan, que a gente também fornece lá pro Pobre Juan. E aí ele tava lá e eu vi esse prato desse chinco de atum maravilhoso. E um negócio que, assim, poxa, eu vi que é muito legal também, vocês têm o tender, né? Que é muito bacana, né? O tender é um produto também que eu gosto dessa linha de o mais natural possível, o mais real possível. Então, o tender, ele, diferente dos tenders industrializados, que é uma mistura de carne, e aí você vê o tender é uma bolinha perfeita, uma bolinha redonda perfeita. E aí, como? Porque você mistura um monte de carne, tipo um embutido, e aí coloca numa forma. O tender nosso é do patinho, então ele é só o patinho curado e defumado. Então ele não é uniforme, não é perfeito, é uma bolinha meio tortinha, Sim, poxa, mas que é bacana. delicioso. E para os amantes de hambúrguer, né, Flávia? Tem um hambúrguer incrível, né? Sim, tem o hambúrguer suíno e o hambúrguer suíno com bacon, já no blend. A gente também já tem, o nosso padrão é entregar o hambúrguer com bacon moído junto no blend, que é, o pessoal adora, que aí já tá temperado com o próprio saborzinho do bacon, Sim. só papum na frigideira e se deliciar colocando bacon, bastante bacon, farofa de bacon. Caramba, não, eu tenho diversos ouvintes aqui que têm hamburgueria, né? Gostam aí de hambúrguer e vão ficar, né? Que se não conhecem, já vão ficar sabendo aí que é uma ótima opção, né? Um hambúrguer aí de suíno, né? Eu acho uma opção bem diferente, que ainda é pouquíssimo explorada no Brasil. Isso é um mercado que ainda Verdade. vai crescer. Do hambúrguer. O mercado da salsicha artesanal também vai crescer. Ainda é um mercado que ainda não está explorado. O mercado do choripã está crescendo, que é o mercado dos pão com linguiças, agora mais gourmet, mais diferentes. Aí está começando a crescer o choripã. Sim, sou viciado em choripan. Nossa, Ai, é delicioso. Choripã com um chimichurri. Nossa, não putz, tem como. caramba, não tem igual. Ô, Flávia, e sobre os cortes do leitão, que até a gente tava comentando um tempinho atrás? A gente tem os cortes do leitão, são bem parecidos com o do cordeiro, né? Então, a Tá. gente tem pernil de leitão, é um pernil de bolinha de 2,5 kg. É lindo para apresentação de prato de restaurante, para servir para 2, 3 pessoas, ou para pessoa fazer em casa, para família, para 4 pessoas com mais acompanhamento. É um dos meus pratos, assim, xodós do leitão. Eu também desenvolvi para restaurantes que querem o leitão, o pernil de leitão, mas já querem porcionados, eu congelo o pernil de leitão e faço steaks. Então, eu entrego já os steaks para à la carte, fica legal, pernil de leitão. Tem o carré de leitão com pele, que é o de 10 ossos. Tem o carré sem pele, que é o de 5 ossos, que é o short hack, que é um outro corte bem Tá. interessante. Tem copa lombo de leitão, que parece uma bochecha, que é super macia. Tem tibone de leitão, que é lindo e é delicioso. Você faz na frigideira de casa, é um dos Olha, cortes que eu mais faço no meu dia a dia, tibonezinho de leitão. É super suculento, saboroso, que é o filé mignon e o lombo de um leitão, já é uma carne macia de leitão. caramba. Imagina ainda esses dois cortes. É espetacular, tiboninho de leitão. E paleta de leitão, por último, final. Mas, assim, são basicamente esses, os cortes do leitão. Ah, e panceta de leitão, esqueci a panceta. E eu faço a panceta de leitão recheada com massa de linguiça, com a tripa, Nossa. fora da tripa, a linguiça. E aí eu viro uma porqueta de leitão. A gente vende para alguns restaurantes. Acho que o Varal 87 é de São Paulo, Praça São Lourenço, consome a nossa porquetinha de leitão. Ô, Flávio, o pessoal que já tá babando aqui, né? Nunca experimentou aí seu produto. Você tem alguma dica, assim, por onde eles começarem, assim, alguns produtos para eles pedirem? Olha, tem alguns kits que são um mix. Tem kit churrasco, que tem alguns cortes, tem American Steak, T-bone, ancho. Tem kit dia a dia com cortes para você fazer uma parmegiana de linguiça, fazer uma parmegiana de lombo. Tá bem alta agora, se vocês querem fazer cortes com a linguiça, né? Que é uma coisa que a Sim. massa da linguiça, ragu de linguiça é bem legal. Tem kit gastronômico que vem com cortes de kit hambúrguer, kit tábua de frios, para você experimentar todos os cortes, tipo, todos os frios, prosciutos. Então dá para variar. Também tem kit fitness, que é cortes saudáveis para alimentação do dia a dia de forma mais saudável. Então tem umas composições que dá para vocês em casa provarem. E também para a galera aí do churrasco, tem alguma dica aí para eles também? Você falou de alguns cortes assim, tem, poxa, vários aí para galera que curte um churrasco, ou até mesmo uma defumação assim também. Tem algum corte específico para defumar também aí, American Barbecue, alguma coisa assim? Tem costelinha básica, costelinha. Tá, Um bem legal, pork belly, que é a barriga defumada, fica uma delícia, desmanchando. O pulled pork, que nos Estados Unidos é bem sim. comum.
E o original dele é feito com Boston Butt, que é a parte superior da paleta do porco. E a gente tem esse corte original. Acho que é uma Nossa. das únicas empresas que tem esse corte, é o Boston Butt, para fazer o pulled pork, que é o original dos Estados Unidos. O que mais? Para defumação, joelho, dá para fazer defumado. E cortes para churrasco, tem vários para parrilha, como ancho, prime rib, T-bone, American steak, entre outros, que são bem práticos para você fazer grelhado super rápido numa parrilha. Então, variações tem muitas. Caramba, Flávio, dá pra atingir muito o público, né? Tanto o consumidor final, a galera do hambúrguer, a galera do churrasco, a galera do American Barbecue aí que gosta de defumar, né? Os chefes aí, cozinhas autorais, né? Pra galera do choripan. Nossa, tem muitos cortes, né? Muitas opções, né? O que não falta é opções de carne suína. A gente tem mais de 60 tipos de opções de cortes, variações. Então, sim, uma infinidade muito grande. E com essas variações que a gente teve, uma necessidade que as pessoas surgiram, essa questão de automatizar e as pessoas receberem em casa de uma forma mais prática, a gente vai estar lançando agora um clube de assinatura. Então, Olha, todo mês as pessoas vão receber em casa cortes que selecionados legal. por mim, com receitas, com dicas de preparo, e sempre junto com um presente de algum produtor da minha região, do Vale do Sim. Paraíba ou da Serra da Mantiqueira. Então, um queijo, uma geleia, um tempero, um acompanhamento, uma cerveja, uma cachaça. Então, cada mês eu vou dar algum presente da nossa região aqui para vocês conhecerem junto com os cortes do mês. Caramba, que demais. E, além disso, produtos novos, que esse ano eu vou lançar o salame da Del Veneto. Então, quem vai assinar o clube vai receber o salame antes de estar no mercado, vai ter cortes novos que vão surgir antes do que o resto do público em geral. Nossa, eu sou viciado aí em salame e tal. E vai ser estilo mais tradicional ou mais hamburguês, assim? Vai ter algum estilo? Vai ter alguns estilos. Vai ter mais tradicional, um milanês, Sim. vai ter um mais hamburguês, vai ter alguns tipos. Vai ter um italiano mais com erva doce, vai ter alguns tipos. Ô, Flávio, aí tirando, né, a parte aí dos suínos e tal, tem algum prato, assim, ou um tipo de gastronomia aí que é seu favorito? Olha, as minhas comidas favoritas são churrasco, Tá, carnes. Eu gosto muito de carne mal passada. Para mim, a carne tem que estar berrando, sei. assim. Tem gente que brinca, eles já inventaram fogo, e você gosta que. Esquece que inventaram fogo. Para mim, tem que ser muito selado, tanto bovina quanto suína. Tá. E, além de churrasco, eu gosto muito de massas e risotos, eu acho. Eu acho que são minhas comidas favoritas. E doce também gosto. Da turma do doce aí também. Também Pô, sou a turma do doce. Mas risoto, eu adoro fazer risoto em massa, tipo, sim. criar a composição de risotos. Eu gosto muito de misturar com carne suína, com bacon, com prosciutto, frutas. Então, tipo, eu sempre fico criando na minha casa as composições. Olha que E que frutas diferente. diferentes. Figo, com Olha. abacaxi, com maçã verde, com pera, com qual queijo que fica bom, com qual prosciutto. Eu gosto de brincar, assim. Ô, Flávio, além dos produtos e tal, se alguma pessoa quer provar os seus itens em alguns restaurantes aqui de São Paulo ou de outros lugares que você vende, se quiser comentar de alguns restaurantes, você falou do Varal, né, que também tem seus produtos. A gente tem no Zuco, em São Paulo, Dalvidito, Tartuferia, Bottega Bernaca. Nossa, são tantos que até me foge. Bistrô de Paris, do Alain, querido. Tem vários. Ô, Flávio, e para quem quer comprar, tem duas formas, né? Para quem é consumidor final, mas para quem é chefe e está escutando aqui de um restaurante também, tem um contato super direto aí com vocês, né? Às vezes quer desenvolver algum corte, quer desenvolver algum produto especial também, né? Isso, a gente faz um trabalho bem personalizado, a gente entende a necessidade do chefe e desenvolve de acordo com a necessidade de cada um. Então, é só mandar uma mensagem via Instagram, Tá. WhatsApp, e a gente vai conduzir, vai te atender da melhor forma possível. E pessoa física, para consumidor em casa, tem o e-commerce, ou pelo Instagram, mandar uma mensagem, WhatsApp, ou agora também vai ter o canal do Clube de Assinatura. Muito legal, viu, Flávio? Obrigado, viu? Foi ótimo conhecer a sua história, esses cortes. Fica a dica aí pro pessoal pedir esse produto incrível. Obrigada, eu que adorei. Foi muito bom. E espero vocês lá no meu Instagram, Flávia Brunelli. Eu também posto bastante coisa no meu dia a dia de receitas do que eu cozinho. E foi um prazer. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigada. Foi um prazer. Que é isso. E o Instagram também, né? O Del Veneto, né? @delveneto e Flávia Brunelli. Esses dois Instagrams a gente está sempre postando
bastante conteúdo, tudo de carne suína, pra você ficar com muita vontade aí na sua casa. Legal. Obrigado, Flávia. Tchau, tchau. Obrigada eu. Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.